Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal do YouTube Que Concursos. Eu sou Raquel Tinoco, professora de Direito Eleitoral do QC. Um aviso, hoje não haverá interação ao vivo, esta aula é gravada, mas isso não quer dizer que você não possa deixar a sua dúvida. Você pode optar em deixá-la nos comentários do vídeo ou encaminhá-la para o blog Professora Raquel Tinoco ou ainda para o Instagram, @prof. Raquel Tinoco. Se você chegou aqui sem material, não tem problema. Você pode baixar o material no link na descrição do vídeo, pasta com o meu nome no Drive, material identificado com horário e data da live de hoje. Este mesmo material também está acessível no blog Professora Raquel Tinoco, onde você encontra este e todos os outros materiais. E ainda no Instagram, @prof. Raquel Tinoco, link na bio, certo? Como funciona esta nossa conversa? 20 minutos, intervalo, 20 minutos e eu volto para me despedir de você. Tudo bem? Hoje a gente começa a abordar alguns tópicos da Lei 9504 de 1997, uma das mais importantes leis eleitorais que geralmente estão no conteúdo do seu edital. Então já compartilho a tela com você. Primeiro eu vou colocar a vinheta para marcar o início do bloco e aí eu volto para que a gente comece esta nossa conversa. Então, início do bloco, vinheta rodando. Olá, conversando mais uma vez sobre direito eleitoral, hoje, Lei das Eleições, Lei 9.504 de 1997, uma das mais importantes leis em direito eleitoral. Hoje, dentro desta lei, nós vamos tratar de registro de candidaturas. Vamos falar de alguns tópicos importantes dentro da lei das eleições e a gente começa com registro de candidaturas. Esta nossa conversa inicia-se a partir dos requisitos exigidos para que um partido político, uma federação ou uma coligação participem do processo eleitoral. Então, já compartilho o slide com você para que esta nossa conversa comece agora. Das pessoas candidatas dentro de registro de candidatos, registro de candidatas, registro de candidaturas, primeiro tópico a ser abordado. E aí, quais são os requisitos exigidos para que um partido político, para que uma federação e até mesmo uma coligação participem do processo eleitoral? Eu trouxe para você a Resolução 23.609 de 2019, que é a resolução do TSE que regulamenta a matéria, regulamenta o registro de candidaturas. Legal ler essa resolução, porque ela vai trazer para você detalhes que não estão na lei. Lógico. Se a resolução não estiver no seu edital, o mais importante é que você possa fixar o texto das leis eleitorais, e especialmente nesse caso da lei das eleições. Mas a resolução, ela faz com que você compreenda melhor o que está previsto na lei. E a gente sempre vai fazer essa comparação. Não fique preocupada, não fique preocupado. A resolução, é lógico, já insere em seu texto as federações, o que a lei das eleições ainda não incluiu em seus dispositivos, a não ser no próprio artigo 6º-A, que trata das federações, fazendo uma remissão à lei dos partidos políticos. Então, volte para cá. Vamos lá. Resolução 23.609 de 2019, artigo 2º. Poderão participar das eleições o partido político que, até 6 meses antes da data do pleito, tenha registrado seu estatuto no TSE e tenha, até a data da convenção, órgão de direção definitivo ou provisório constituído na circunscrição. Este órgão de direção definitivo ou provisório tem que estar devidamente anotado no Tribunal Eleitoral competente, TSE ou TRE, de acordo com o respectivo estatuto partidário.
Então, a resolução está fazendo menção à Lei das Eleições, Lei 9504 de 97, artigo 4º, que traz esses requisitos aos partidos políticos para que possam participar do processo eleitoral, ou seja, registro do seu estatuto até 6 meses antes da data do pleito e órgão de direção na circunscrição do pleito. E ainda, Lei 9096 de 1995. Existem requisitos também para que uma federação que deverá se comportar perante a Justiça Eleitoral como um só partido possam estar disputando eleições com seus candidatos. Então, federações, ou seja, para que uma federação possa estar disputando as eleições com seus candidatos respectivos. E aqui, não esqueça, federação para o sistema proporcional. A federação que até 6 meses antes da data do pleito tenha registrado seu estatuto no TSE e conte em sua composição com ao menos um partido político que tenha até a data da convenção órgão de direção que atenda ao disposto na segunda parte do inciso 1º, ou seja, órgão de direção constituído na circunscrição. Este órgão precisa estar devidamente anotado no tribunal competente, certo? Por que, professora, federação até 6 meses antes da data do pleito? Eu li na lei dos partidos políticos, mas eu não vi esse prazo sendo exigido. Então, a resolução já está trazendo para o seu texto a decisão do STF no que diz respeito ao artigo 11A, parágrafo 3º, inciso 3º. A lei dos partidos políticos, ao tratar das federações, da constituição das federações, traz, dentre outros requisitos, o seguinte: a federação poderá ser constituída até a data final do período de realização das convenções partidárias. Então, se nós fôssemos levar em consideração o texto legal, o texto da lei, as federações poderiam estar constituídas entre 20 de julho a 5 de agosto. A federação poderá ser constituída até a data final do período de realização das convenções partidárias. A data final é o dia 5 de agosto. Então, a lei que instituiu as federações no sistema político brasileiro foi atacada nesses dispositivos e em outros para que o STF pudesse analisar a constitucionalidade desse dispositivo. Ora, se as federações se comportam no processo eleitoral como um só partido, por que elas teriam um prazo diferente para a constituição? Por que elas não deveriam estar também com seus estatutos registrados perante o TSE pelo menos 6 meses antes do pleito? Então, por isso é que você tem na resolução essa previsão, porque o STF, analisando a constitucionalidade desse dispositivo, suspendeu a eficácia com base no princípio da igualdade eleitoral, no princípio da isonomia, dizendo que federação tem muitas características que se assemelham a um partido político e, por isso, precisam respeitar o mesmo prazo para que seus estatutos estejam registrados e possam participar do processo eleitoral. Então, veja, vou colocar aqui para você de novo, o que prevê a resolução. A federação que até 6 meses antes da data do pleito tenha registrado seu estatuto no TSE, o mesmo prazo atribuído aos partidos políticos. Então, a resolução já trouxe para o seu texto o que decidiu o STF na ADI 7021. Mas olha, preste atenção. Como eu disse a você, eu vou sempre trazer essas comparações para que você possa ter em mente o que está previsto na lei.
Então, a lei traz a possibilidade da constituição da federação até a data final do período de realização de convenções partidárias, até 5 de agosto. Ora, 5 de agosto para o primeiro domingo de outubro, lógico, temos menos de 6 meses. Então, a STF, analisando a ação direta de inconstitucionalidade proposta, atacando tal dispositivo, suspendeu a eficácia deste prazo aqui previsto para decidir que as federações precisarão respeitar o mesmo prazo atribuído aos partidos políticos na Lei 9504 de 97. Então, por isso, a resolução já traz da forma como você acabou de ver. É facultado aos partidos políticos e às federações dentro da mesma circunscrição celebrar coligações apenas para a eleição majoritária. Então, de novo, eu trouxe o texto da resolução porque o artigo 6º da Lei 9504 de 1997 ainda não incluiu as federações no dispositivo. Então, veja, se você pegar o artigo 6º da Lei 9504 de 97, estará assim: é facultado aos partidos políticos dentro da mesma circunscrição celebrar coligações para a eleição majoritária. Mas hoje, você também tem, participando do processo eleitoral, além de partidos políticos, federações. Então, tanto partidos políticos quanto federações podem celebrar coligações para o pleito majoritário. Não esqueça, a federação se comporta no processo eleitoral como um só partido ou como um partido político. Tudo bem? Então, hoje, aplicando as regras atuais, partidos políticos, federações podem celebrar coligações dentro da mesma circunscrição para as eleições majoritárias, apenas para as eleições majoritárias, porque o artigo 17, parágrafo 1º da Constituição da República, hoje veda coligações proporcionais. Coligações proporcionais. Então, falamos sobre os aspectos gerais relacionados a partidos políticos, federações e coligações dentro do processo eleitoral. Agora, vamos aos requisitos estabelecidos para as pessoas que querem se candidatar. Então, primeiro, nós vimos os requisitos de partidos, federações e o que a lei e a resolução prevêem para as coligações. Agora, requisitos que uma pessoa precisa preencher para se candidatar a um cargo eletivo das pessoas candidatas. Segundo o glossário do TSE, candidato é aquele que, satisfeitas as condições de elegibilidade e não incorrendo em qualquer situação de inelegibilidade, tem seu registro deferido pela Justiça Eleitoral para participar de um pleito eleitoral. Durante o processo eleitoral, esse candidato, essa candidata, busca conquistar a simpatia do eleitorado para que este eleitorado, por meio de seu voto, o legitime ou a legitime como seu representante, como sua representante, no exercício de cargo ou do poder legislativo ou do poder executivo. Por quê? Porque você não elege ninguém do poder judiciário. Concorda? Você já votou em alguém do poder judiciário nas eleições? Não. Você vota no executivo, você vota no legislativo. Então, o glossário do TSE define para você o que é ser candidato, o que é ser candidata, segundo a legislação brasileira. O Código Eleitoral, em seu artigo 3º, também traz tal previsão.
qualquer cidadão, qualquer cidadã pode pretender investidura em cargo eletivo, respeitadas as condições constitucionais e legais de elegibilidade e incompatibilidade. Ou seja, presentes as condições de elegibilidade, ausentes inelegibilidades e respeitados os prazos de desincompatibilização. Professora, onde eu encontro esses prazos de desincompatibilização? Lei Complementar 64 de 1990. E você também tem prazos no artigo 14, parágrafo 6º da Constituição da República Federativa do Brasil. Prazo de 6 meses para que chefes do Poder Executivo possam se candidatar a outros cargos, certo? São as inelegibilidades constitucionais, inelegibilidades infraconstitucionais, mas os prazos de desincompatibilização estão na Lei Complementar 64 de 1990, inclusive a Lei das Inelegibilidades, como é chamada, repete o dispositivo constitucional. Então, prazos de desincompatibilização na Lei das Inelegibilidades, artigo 1º, incisos 2º ao 5º, certo? Existe uma tabela de desincompatibilização também à disposição no site do TSE. Existe jurisprudência trazendo a condição de candidato? Existe. A jurisprudência considera candidato aquele que, a partir da solicitação do registro da candidatura, alcança tal condição. Candidato. A condição de candidato somente é obtida a partir da solicitação do registro de candidatura. Somente é obtida a partir da solicitação do registro de candidatura. Então, até que ele alcance tal condição, ele será considerado pré-candidato. Entendeu? Até que ele alcance tal condição com a solicitação do registro de candidatura, ele será considerado pré-candidato. Tudo bem? Então, você já viu aqui comigo que pode pretender candidatura aquele ou aquela cidadão ou cidadã que, respeitadas as condições de elegibilidade, não incorrendo em inelegibilidades e, se for o caso, respeitando os prazos de desincompatibilização, requeira o seu registro de candidatura por meio de partidos políticos, federações ou coligações. É sim possível que ele também faça esse requerimento de forma isolada. A gente vai conversar sobre isso mais adiante. O que diz a lei das eleições sobre essas hipóteses de inelegibilidades e sobre o preenchimento das condições de elegibilidade? Em que momento esse cidadão, esta cidadã que pretenda a candidatura deve preencher as condições de elegibilidade e comprovar que não possui inelegibilidades, além de comprovar também a desincompatibilização prevista em lei, se for o caso. Então, o artigo 10 da Lei 9504 de 97 vai responder a sua pergunta. Na realidade, é o artigo 11, parágrafo 10. As condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade devem ser aferidas no momento da formalização do pedido de registro da candidatura, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas posteriores, supervenientes, que possam ocorrer após o registro de candidatura e que afastem a inelegibilidade. Então, situações fáticas ou jurídicas posteriores ao registro que possam afastar a inelegibilidade. Nós temos um caso concreto, nós temos um exemplo que é muito comentado todas as vezes que a gente se depara com esse dispositivo,
que é a declaração de inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ora, ele foi declarado inelegível por atos que ocorreram na eleição de 2022. E a situação concreta traz uma contagem prevista na LC 64 de 1990, certo? Que é a seguinte: a inelegibilidade imputada deve levar em consideração a data da eleição em que o fato ocorreu e esse prazo de inelegibilidade de 8 anos vai ser encerrado na mesma data, 8 anos depois. Então, no dia de mesmo número, 8 anos depois. Então, vamos lá. Eleição de 2022 aconteceu no dia 2 de outubro, certo? Aconteceu no dia 2 de outubro de 2022. 8 anos depois, 2030, a eleição ocorrerá, se nada for modificado, porque nós temos aí uma PEC, uma proposta para acabar com a possibilidade de reeleição. Então, o prazo de mandato seria modificado. Então, vamos ver se nós teremos eleições nesse período de 4 em 4 anos para presidente da República ou de 5 em 5 anos. Vamos ver. Mas, por enquanto, o que está vigorando é o texto da Constituição de 1988. Então, eleições para presidente da República de 4 em 4 anos. Então, 2022, 2026, 2030. Então, de 2022 a 2030 são os 8 anos de inelegibilidade. Ora, se a inelegibilidade dele começa a ser computada no dia 2 de outubro de 2022, no dia 6 de outubro de 2030, ele não será mais inelegível. Certo? Então, isso quer dizer que, no momento em que ele estiver requerendo seu registro de candidatura, caso ele o faça em 2030, ele ainda estará na condição de inelegível se a data permanecer a mesma até lá. Então, até o dia 15 de agosto, 19 horas, certo? É isso que prevê a Lei 9504 de 97. Mas uma situação jurídica posterior ao registro de candidatura vai modificar a condição dele. Então, requerimento de registro de candidatura até o dia 15 de agosto de 2030, se nada mudar, certo? Até as 19 horas do dia 15 de agosto de 2030. Após essa data, a inelegibilidade dele será encerrada antes da data do pleito de 2030. E uma súmula do TSE afirma que essa situação, o encerramento da inelegibilidade antes da data do pleito, é considerado sim situação superveniente que afasta a inelegibilidade. Então, esse é dois exemplos. Outro exemplo, alguém que requeira nacionalidade brasileira e que todo o procedimento esteja concluído, salvo o ato final de homologação. Então, essa pessoa ingressa com registro de candidatura, no momento do requerimento, inelegibilidade, porque ela ainda não teve homologada a sua naturalização brasileira, mas situação jurídica posterior ao registro vai fazer com que essa condição se modifique, ou seja, afastará a inelegibilidade. São exemplos que podem ser enquadrados dentro do artigo 11, parágrafo 10. Então, atenção! As condições de elegibilidade, as inelegibilidades serão aferidas no momento da formalização do pedido de registro de candidatura, ressalvadas as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes, posteriores ao registro, que afastem a inelegibilidade. E atenção, esse dispositivo não se aplica apenas em situações de inelegibilidade, mas também às condições de elegibilidade. Veja, súmula número 43 do TSE,
as alterações fáticas ou jurídicas supervenientes ao registro que beneficiem o candidato, nos termos da parte final do artigo 11, parágrafo 10 da Lei nº 9504 de 97, também devem ser admitidas para as condições de elegibilidade. Não apenas para as inelegibilidades, mas também para as condições de elegibilidade. No próximo bloco, a gente continua. Dando continuidade a esta nossa conversa, estamos falando de registro de candidaturas. Já falamos dos requisitos que partidos e federações precisam preencher a fim de participarem do pleito. Já falamos sobre coligações relacionadas tanto a partidos políticos quanto a federações para o pleito majoritário, artigo 6º da Lei 9504 de 97, e começamos a analisar, então, os requisitos das pessoas candidatas. O Código Eleitoral diz que qualquer cidadão pode pretender a investidura em cargo eletivo se preenchidas as condições constitucionais de elegibilidade e se houver a desincompatibilização prevista em lei. Acrescento, se não incorrer em nenhuma inelegibilidade. Ora, quando falamos de condições de elegibilidade e inelegibilidades, o momento da aferição é o momento da formalização do pedido de registro de candidatura. Mas situações fáticas ou jurídicas posteriores a esse registro podem afastar a inelegibilidade e trazer o preenchimento daquela condição de elegibilidade exigida. Por falar em condição de elegibilidade, onde estão elas previstas? No artigo 14, parágrafo 3º da Constituição da República. Condições de elegibilidade para que o cidadão, para que a cidadã possam disputar mandato eletivo no Brasil. São condições de elegibilidade na forma da lei, a nacionalidade brasileira nata ou naturalizada. Mas, em se tratando de presidente e vice-presidente da República, a nacionalidade nata será exigida apenas para presidente e vice-presidente da República. Então, quando você fala de condições de elegibilidade, eu não estou falando do artigo 12 da Constituição da República, que traz os cargos privativos de brasileiro nato. Por quê? Mesmo no artigo 12, os dois cargos ali que são preenchidos, providos por eleição, presidente e vice. Certo? Então, quando eu trago para cá, para o texto do artigo 14, parágrafo 3º, condição de elegibilidade, nacionalidade nata, só presidente e vice. Todos os outros mandatos eletivos podem ser preenchidos por pessoas brasileiras natas ou naturalizadas. Volto para cá. O pleno exercício dos direitos políticos, a certidão de quitação eleitoral pode aferir se eu estou no pleno exercício dos direitos políticos. O alistamento eleitoral, então, para que eu seja candidata, eu preciso antes ter status de eleitor, o domicílio eleitoral na circunscrição, a filiação partidária e a idade mínima de 35 anos para presidente, vice-presidente da República e senador,
30 anos para governador e vice-governador de estado do Distrito Federal, 21 anos para deputado federal, deputado estadual ou distrital, prefeito, vice-prefeito e juiz de paz. Já conversamos sobre o juiz de paz, artigo 98 da Constituição da República. 18 anos para vereador. 18 anos para vereador. Volto aqui. São condições de elegibilidade na forma da lei. São condições de elegibilidade na forma da lei. Então, eu tenho a Lei 9504, Lei Ordinária, regulamentando dispositivos aqui presentes. Vamos conferir? Vamos conferir. Domicílio eleitoral na circunscrição. Domicílio eleitoral na circunscrição. Artigo 9º da Lei 9504 de 97. Para concorrer às eleições, o candidato deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 meses. O Código Eleitoral fala para você o que vem a ser circunscrição para efeitos de mandato. Nós já, inclusive, conversamos sobre isso. Para presidente e vice-presidente da República, circunscrição é todo o território nacional. Para governador e vice, para deputados e senadores, circunscrição é o respectivo estado e o Distrito Federal. Para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores, circunscrição é o município. Então, é isso que a lei está falando. Para disputar aquela eleição, o candidato, a candidata, deverá possuir domicílio eleitoral na circunscrição do pleito relacionado ao cargo que ele está disputando. Então, se ele quer ser presidente da República, em qualquer estado do Brasil. Se ele quer ser governador, no respectivo estado. Senador, no respectivo estado. Deputado, no respectivo estado ou no Distrito Federal. Ele quer ser prefeito, vice-prefeito ou vereador no respectivo município. Certo? Então, isso é circunscrição. Qual é o prazo mesmo que ele tem que comprovar de domicílio eleitoral naquela circunscrição? Sim, pelo menos 6 meses. Domicílio eleitoral pelo prazo de pelo menos 6 meses, prazo de 6 meses. E você já sabe o que é domicílio eleitoral. Resolução 23.659 de 2021 vai trazer para o seu texto a jurisprudência do TSE. Para fins de fixação do domicílio eleitoral no alistamento e na transferência, deverá ser comprovada a existência de vínculo residencial, mas não apenas, afetivo, familiar, profissional, comunitário ou de outra natureza que justifique a escolha do município, certo? Esse domicílio eleitoral, ele também vai ser levado em consideração para fins de candidatura. Ele não se assemelha ao domicílio civil, ele é mais flexível, ele é mais elástico. O civil, ele é um domicílio com ânimo definitivo, domicílio eleitoral não. Pode ser a residência ou moradia. E aí, interpretando o artigo 42 do Código Eleitoral, o TSE chegou à conclusão que está aí na sua tela, artigo 23 da Resolução 23.659 de 2021. Então, já vimos aqui o cumprimento legal relacionado à previsão legal, à exigência legal relacionada ao domicílio eleitoral na circunscrição. Vamos à próxima exigência, a próxima condição de elegibilidade, filiação partidária. A filiação partidária está prevista no mesmo artigo da Lei 9504 de 97. Primeiro, eu trouxe a parte inicial e agora eu vou para a parte final. Para concorrer às eleições, o candidato, a candidata, deverá possuir domicílio eleitoral na respectiva circunscrição pelo prazo de 6 meses e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo. Veja,
e estar com a filiação deferida pelo partido no mesmo prazo, 6 meses, 6 meses. Certo? Cuidado, hein? Filiação deferida pelo partido político. Não é requerida, é deferida, segundo o texto legal. E se houver fusão ou incorporação do partido, após o prazo de 6 meses exigido em lei? O que fazer? Nesse caso, será considerada, para efeito de filiação partidária, a data de filiação do candidato ou da candidata ao partido de origem. Certo? Senão ele não conseguiria cumprir o prazo mínimo de 6 meses. Vamos imaginar que o partido ao qual ele está filiado ou filiada tenha realizado uma fusão, faltando 5 meses para o pleito. Faltando 4 meses para o pleito. Como atingir aqui, como cumprir aqui a condição de filiação partidária no prazo mínimo exigido pela lei das eleições? Ele não conseguiria, ela não conseguiria. Então, a lei veio trazendo essa previsão. Não se preocupe, candidato, não se preocupe, candidata. Nesse caso, eu vou levar em consideração a sua filiação ao partido de origem. O partido que está, realizando a fusão com outro ou outros. O partido que está sendo incorporado ou incorporando outro. Então, não fique preocupado. Para fins de cumprimento de condição de elegibilidade e filiação partidária, eu não vou levar em consideração a data da fusão ou a data da filiação ao partido que surge da fusão, a data da filiação a partir da incorporação. Não, eu vou levar em consideração a data de filiação ao partido de origem, certo? Ao partido de origem. Sobre filiação partidária, nós temos mais a falar. Resolução 23.609 de 2019 vai explicar para você o que acontece em caso de federação. Poderá ser lançada como candidata pela federação a pessoa que estiver filiada no prazo indicado no caput deste artigo a qualquer dos partidos políticos que a integram. Não esqueça, federação é reunião de partidos. E como eu vou comprovar filiação partidária? Basta estar filiada, basta que a pessoa esteja filiada a qualquer dos partidos que integram a federação, dentro do prazo estipulado no artigo 9º da Lei 9504 de 97, prazo de 6 meses. Artigo 20 da Lei 9096, é facultado ao partido político estabelecer em seu estatuto prazos de filiação partidária superiores aos previstos nesta lei, com vistas à candidatura a cargos eletivos, ou seja, o prazo não é de 6 meses. Então, o estatuto de um partido pode estabelecer prazo de filiação partidária de 1 ano? Pode. O estatuto de um partido pode estabelecer prazo de filiação partidária de 1 ano. Nenhum problema. Filiação partidária é uma matéria interna corporis. É uma matéria interna que, embora prevista em lei, também vai estar com toda a sua regulamentação, todas as exigências próprias em estatuto de cada partido. Então, por isso, o estatuto pode estabelecer um prazo maior do que o prazo de 6 meses. Prazo maior pode, prazo menor não pode, certo? Prazo maior pode, prazo menor não pode. Inclusive, este é o prazo. O prazo de 6 meses aqui, vou voltar. O prazo de 6 meses aqui é o prazo exigido para a chamada janela partidária. Porque às vezes você pensa, mas se o estatuto mudar o prazo, se o estatuto trouxer um prazo maior de 1 ano, a janela partidária também muda? Desloca o seu prazo? Não. No caso, a janela partidária vai considerar o prazo previsto em lei. Porque você já pensou se a janela partidária fosse levar em consideração cada
cada estatuto de cada partido? Seria, assim, uma coisa louca, não haveria uma uniformização. Um partido estabeleceu 2 anos, outro estabeleceu 1 ano, outro manteve 6 meses. Não. A janela partidária prevista lá na Lei 9096 de 95, que é justa causa para mudança de partido político no sistema proporcional sem perda do mandato, leva em consideração o prazo previsto em lei. O prazo previsto em lei é o prazo de 6 meses, mas já disse, em termos de filiação partidária para fins de candidatura, olha aqui, ó, com vistas à candidatura, pode sim o estatuto trazer prazo superior. Inferior não pode, só pode superior. Mas essa modificação, essa alteração não pode ocorrer em ano eleitoral. Os prazos de filiação partidária fixados no estatuto do partido, com vistas à candidatura a cargos eletivos, não podem ser alterados no ano da eleição. Não podem ser alterados no ano da eleição. Seguindo, vamos ver como funciona essa filiação partidária. Eu não disse para você que a filiação partidária é um procedimento interno? Onde isso está previsto? Artigo 19 da Lei 9096. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral tem um sistema eletrônico à disposição dos partidos políticos, o Filia Web, para que essa comunicação seja feita, para que a lista com os filiados sejam encaminhadas à Justiça Eleitoral. Então, inserir os dados do filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente, sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará os juízes eleitorais para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados. Então, vamos lá. O sistema enviará automaticamente aos juízes a relação dos nomes de todos os filiados daquele partido político para fins de arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de candidatura. Relação que deve conter o nome, a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e as sessões em que estão inscritos, sessões eleitorais de inscrição. E aí, eu trouxe para você jurisprudência relacionada ao tema, jurisprudência essa que inclusive já esteve em questão de prova. Súmula número 2 do TSE, assinada e recebida a ficha de filiação partidária até o termo final do prazo fixado em lei. Qual é o termo final do prazo fixado em lei? Vamos lá. Assinada e recebida a ficha de filiação partidária até o termo final fixado em lei, considera-se satisfeita a correspondente condição de elegibilidade, ainda que não tenha fluído até a mesma data o trido legal de impugnação. Por quê? Porque essa lista pode ser impugnada. Se você for à Lei 9096, você vai perceber que essa lista pode ser impugnada. Então, a jurisprudência está dizendo, veja, assinada e recebida a ficha de filiação partidária até o termo final do prazo fixado em lei, que é o prazo mínimo de 6 meses para que ele possa participar do pleito, considera-se satisfeita a correspondente condição de elegibilidade. Filiação partidária deferida, pelo menos 6 meses antes do pleito, ou pelo prazo de 6 meses, que é hoje a redação do artigo 9º da Lei 9504 de 97. Vamos lá falar mais, trazer mais jurisprudência. Súmula número 20.
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o artigo 19 da Lei 9096 de 95 pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente destituídos de fé pública. Isso já foi questão de prova. Essa súmula já foi questão de prova. E a banca, ela não trouxe apenas a súmula, ela trouxe vários exemplos de documentos para que você pudesse dizer se esses documentos estariam dentro do que o TSE entende serem outros elementos de convicção. Veja, a prova de filiação partidária, a listagem, a relação com os filiados foi encaminhada, os dados foram inseridos no sistema da Justiça Eleitoral, mas o nome daquele filiado que pretende candidatura não constou. A Lei 9096 vai dizer que esse filiado, quando isso ocorrer por desídia do partido político, pode provocar a Justiça Eleitoral para que ela faça cumprir, para que o nome dele conste ali da listagem, certo? Então tá bom. Então o nome dele não constou da listagem, mas ele quer comprovar perante a Justiça Eleitoral que ele se filiou no prazo exigido em lei. Ele pode fazer isso? Ele pode fazer isso utilizando-se de outros elementos de convicção. Outros elementos de convicção. O que não será considerado elemento de convicção? O que não será considerado pela Justiça Eleitoral elemento de convicção? Documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública. Professora, você tem exemplo? Tenho. 2022, requerimento de registro coletivo, a ausência, prova, filiação partidária, ficha de filiação, documento unilateral. Veja só. O que ele apresentou para comprovar a sua filiação? Diálogos no WhatsApp. TRE São Paulo indeferiu o pedido de registro de candidatura por ausência de regular filiação partidária, ao considerar que a ficha de filiação e conversas extraídas do WhatsApp são provas unilaterais, o que as tornam inservíveis para comprovar a filiação partidária do pretenso candidato nos termos do enunciado número 20 da súmula do TSE, que acabamos de conferir. A jurisprudência deste tribunal já consignou que a apresentação da ficha de filiação ao partido é prova unilateral e não se presta para comprovar o requisito da filiação partidária. Vamos para mais uma jurisprudência, mais uma decisão do TSE. Deputado estadual, requerimento de registro coletivo, condição de elegibilidade, ausência de comprovação de filiação partidária. Nos termos da súmula número 20 do TSE, a prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o artigo 19 da Lei 9096 pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente destituídos de fé pública. No caso, o candidato apresentou diversos documentos, quais sejam ficha de filiação, declarações de dirigentes partidários, requerimento de desincompatibilização, ata de reunião, os quais, na linha da jurisprudência desta Corte, não são hábeis para comprovar a filiação partidária por serem considerados documentos produzidos de forma unilateral, certo? Então, essa jurisprudência é interessantíssima, inclusive porque já foi abordada em prova com esses exemplos aqui previstos. Sebrasp é uma banca, dentre outras bancas, que adora pegar as decisões do STF, do TSE, converter em situações hipotéticas, transformando-as em questões de prova. Então, se a jurisprudência estiver presente no seu edital, saiba que essa banca, TSE Unificado, ou que bancas como FGV, às vezes até mesmo a FCC, pegam
as decisões e transformam em situações hipotéticas para a sua prova. Estamos falando de condições de elegibilidade, filiação partidária. Será que é possível, no Brasil, alguém disputar um mandato eletivo sem estar filiado a um partido político? Será? Vamos conversar sobre isso no próximo bloco. Filiação partidária consta no artigo 14, parágrafo 3º da Constituição, como condição de elegibilidade. Então, para a Constituição da República, não existe nenhuma exceção. Não há previsão constitucional que autorize a candidatura sem filiação, já que é condição de elegibilidade prevista expressamente no texto constitucional. Mas será que existe alguma exceção que, mesmo não prevista no texto constitucional, venha da interpretação do STF ou do TSE? Sim, nós temos exceção. Será que essa exceção configuraria no Brasil a chamada candidatura avulsa? É possível candidatar-se no Brasil sem estar representado por um partido político? Não, não é possível. O Código Eleitoral vai dizer para você que somente poderá concorrer às eleições candidatos registrados por partidos políticos. Somente poderão concorrer às eleições candidatos registrados por partidos políticos. É por isso que bancas como o Sebrasp tratam da filiação partidária como uma espécie de monopólio da representatividade por partidos políticos no sistema político brasileiro. Por quê? Porque não há que se falar em candidatura sem essa representatividade. Então, já começamos aqui com a previsão do Código Eleitoral. Somente podem concorrer às eleições candidatos registrados a partidos políticos. A Lei 9504 de 97, hoje, veda expressamente a chamada candidatura avulsa. Veja só, é vedado o registro de candidatura avulsa, ainda que o requerente tenha filiação partidária. Opa, não entendi? Peraí. Acabamos de ver aqui no Código Eleitoral que somente podem concorrer às eleições candidatos registrados por partidos. Aí vem a Lei 9504 de 97 e fala, bem, ainda que ele tenha filiação partidária, não pode haver registro de candidatura avulsa. O que será que a Lei 9504 quer dizer nesse caso? A jurisprudência vai explicar. Somente os filiados escolhidos em convenção partidária podem concorrer a cargos eletivos. Então, a escolha em convenção partidária é uma condição sine qua non. Somente os filiados escolhidos em convenção partidária podem concorrer a cargos eletivos. Então, a escolha em convenção partidária é condição imprescindível para afastar a chamada candidatura avulsa. Mas, professora, eu sei que existe uma exceção relacionada ao militar alistável e elegível que esteja na ativa. Então, vamos lá. Atenção. A Constituição da República, no seu artigo 14, parágrafo 8º, traz duas situações diferentes para o militar alistável e elegível. Se não estável, ou seja, se ele estiver ali há menos de 10 anos,
ele precisa se afastar. E esse se afastar, segundo a própria jurisprudência, é afastamento de forma definitiva. Ele vai largar a carreira militar. Ele vai se afastar da carreira militar. Ora, se ele se afasta da carreira militar, se ele sai da carreira militar, ele não é mais considerado um militar da ativa. Se ele dá baixa, por exemplo, ele não é mais considerado um militar da ativa. Se ele não é mais considerado um militar da ativa, ele precisa preencher a condição de elegibilidade de filiação prévia. Atenção, hein? Se ele não está na ativa, ele precisa comprovar filiação partidária prévia. E existe a outra hipótese, o militar alistável e elegível com mais de 10 anos de serviço. Opa, esse militar é estável. Estável, ele é agregado, é um afastamento temporário das suas funções originárias, ele fica à disposição do comando, ele participa de todo o processo eleitoral. Se eleito, diplomado, passa automaticamente para a inatividade. Então, ele só vai passar para a inatividade, segundo o texto constitucional, após ser diplomado, ou no momento da sua diplomação. Ora, então, o que fazer com esse militar em relação à sua filiação partidária? A resolução 23.609 de 2019 vai responder a sua dúvida. Vamos lá? Então, a diferença: militar com menos de 10 anos não é estável, afastamento definitivo. Militar com mais de 10 anos, agregado, agregação. Então, a militar agregada, agregado, embora necessariamente registrada, registrado, candidato, candidata por partido político, federação ou coligação, concorrerá sem afiliação a partido político. Viu só? O militar agregado, embora necessariamente registrado candidato por partido político, federação ou coligação, concorrerá sem afiliação a partido político. Opa! Então, esse militar agregado foi escolhido em convenção partidária, mas não será obrigado à filiação prévia, porque ele não pode. Não é porque ele não queira, é porque ele não pode, porque é proibido pelo texto constitucional que militares da ativa estejam filiados a partidos políticos. Então, o que a Constituição da República trouxe foi a previsão da inelegibilidade relativa do militar. Agora, as regras quanto à desincompatibilização, quanto à filiação partidária, vêm de jurisprudência do STF e do TSE. Então, toma cuidado. Sebrasp já perguntou se a Constituição da República prevê a possibilidade de candidatura sem filiação partidária. A Constituição não prevê. Ela diz que filiação partidária é condição de elegibilidade. Não caia em armadilha de prova. O que você tem aqui é jurisprudência convertida em texto normativo que regulamenta as eleições. Então, esse militar da ativa agregado não precisa cumprir a chamada filiação prévia, mas ele precisa ser indicado em convenção, Então, já conversamos sobre a candidatura avulsa. Mas o texto da Lei 9504 de 97 não traz apenas a candidatura avulsa, traz uma outra espécie de candidatura denominada candidatura nata. Em relação à candidatura avulsa, o texto veda expressamente, ainda que ele seja filiado a partido político. Em relação à candidatura nata, o que nós temos é a declaração de inconstitucionalidade pelo STF em 2021. Mas, professora, o que é candidatura nata?
Aos detentores de mandato de deputado federal, estadual ou distrital ou de vereador, ou seja, aos detentores de mandato proporcional, e aos que tenham exercido esses cargos em qualquer período da legislatura em curso. Então, o que detém o mandato proporcional ou o que exerceu esse mandato em qualquer período na legislatura que está em curso. A esses é assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo pelo partido político a que estejam filiados. Peraí. É assegurado o registro de candidatura para o mesmo cargo? Ele não precisa passar, então, por convenção partidária? A vaga dele já está garantida? Sim, é isso que a lei está dizendo. É isso que a lei está trazendo, vaga garantida para aqueles que exercem ou que exerceram durante qualquer período um mandato proporcional dentro dessa legislatura. Peraí, então, existe uma exceção na lei para a convenção partidária? Sim, existe, mas esse dispositivo foi considerado inconstitucional. Todos os que desejam disputar o mandato eletivo precisam ser indicados em convenção. Certo? A indicação em convenção é uma dessas condições. É lógico que a Lei 9504 de 97 vai trazer as possíveis substituições que ocorrem durante o processo eleitoral. E aí os diretórios, os órgãos nacionais, os órgãos de direção estão autorizados à indicação desses nomes. Por quê? Porque a convenção já foi realizada, certo? O período de convenção partidária já foi realizado, porque é possível substituir alguém depois de realizado o registro de candidatura, não é? Claro que é. É possível substituir candidato em data posterior ao registro de candidatura. Então, nós temos na lei toda essa previsão que nós vamos ver mais adiante. Mas aqui eu estou falando da chamada candidatura nata, com vaga garantida. Não tem mais isso não. Inconstitucionalidade deste parágrafo, com efeitos a partir de 2002, data de suspensão da sua eficácia pelo plenário da Corte. Então, a eficácia do dispositivo foi suspensa em 2002, mas o mérito da ação só veio em 2021. 2021, certo? Então, falamos sobre filiação partidária, com tudo que você precisa saber, mas ainda temos a regulamentação de outra condição de elegibilidade, ou seja, idade mínima. A Constituição da República prevê a idade mínima de 35 anos para presidente, vice-presidente e senador, 30 anos para governador, 21 anos para deputados, prefeito, vice-prefeito, 18 anos para vereador, certo? 18 anos para vereador. Eu sei que você tem um macete de um número de telefone, mas não basta saber o número de telefone. É preciso saber quais são as candidaturas ligadas à idade. Então, 35 anos para presidente, vice-presidente e senador. 30 anos para governador. 21 anos para deputados, prefeito, vice-prefeito e, se for o caso, juiz de paz. 18 anos para vereador. Quando é que esse candidato, essa candidata, precisa comprovar a condição de elegibilidade, idade mínima? A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse.
Ah, então quer dizer que ele pode se candidatar com 34 anos, desde que tenha 35 até a data da posse? Beleza. Ele pode se candidatar com 29 anos, desde que tenha 30 até a data da posse? Tranquilo. Ele pode se candidatar com 20 anos, desde que tenha 21 até a data da posse? Isso mesmo, mas em se tratando da fixação de idade em 18 anos, essa comprovação deverá ser feita na data limite para o pedido de registro, 15 de agosto, certo? Então, em se tratando de candidatura para vereador, idade mínima 18 anos, a comprovação deverá ser feita na data limite para o pedido de registro. Por isso que se diz que eu tenho a plenitude do exercício de direitos políticos com 35 anos, porque é com essa idade que eu posso me candidatar a qualquer mandato eletivo. Tudo bem? Como eu sei que o preenchimento da idade para vereador tem que acontecer até a data de 15 de agosto. Veja o que a resolução traz para você. A idade mínima constitucionalmente estabelecida como condição de elegibilidade é verificada tendo por referência a data da posse, salvo quando fixada em 18 anos, hipótese em que será aferida no dia 15 de agosto do ano da eleição, que é o quê? Que é a data limite para o pedido de registro de candidatura. Então, falamos até agora de condições de elegibilidade, mas não basta o preenchimento das condições de elegibilidade se estiverem presentes inelegibilidades. Sobre inelegibilidade, nós já conversamos. Elas estão previstas no texto da Constituição da República, artigo 14, parágrafos 4º ao 8º, e na LC 64 de 1990, artigo 1º, inciso 1º, artigo 1º, inciso 1º e parágrafos 4º ao 5º, certo? Nós ainda temos o quê? Segundo o Código Eleitoral, eu ainda tenho a exigência de desincompatibilização em algumas situações concretas. Os prazos de desincompatibilização estão previstos no artigo 1º, incisos 2º ao 7º. Na realidade, não é até o 5º, é até o 7º. E parágrafos 1º ao 3º da mesma lei das inelegibilidades. Então, conversamos inicialmente sobre as pessoas candidatas e os requisitos gerais para que ela possa disputar o mandato eletivo. Por que requisitos gerais? Porque nós vamos ver que a Lei 9504 de 1997 ainda traz requisitos de registrabilidade que esse candidato, que essa candidata precisa preencher a fim de disputar o mandato eletivo. Então, hoje nós falamos sobre as regras gerais, tanto para partidos, federações e coligações, quanto para as pessoas candidatas. Artigo 3º do Código Eleitoral: qualquer cidadão pode pretender investidura se preenchidas as condições de elegibilidade, se respeitados os prazos de desincompatibilização e a gente acrescenta se ausentes inelegibilidades. Então, até o nosso próximo encontro. Voltei para me despedir de você que ficou aqui até agora. Muito obrigada pela sua presença, muito obrigada, QC. Conversamos sobre pessoas candidatas, mas a nossa conversa não acaba, não é hoje apenas segunda-feira. Nós vamos conversar durante toda a semana praticamente. Então, amanhã, terça-feira, às 14 horas, eu espero você aqui. Tchauzinho, um beijo, até. Bom estudo!